Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é: você é importante, não desista. Você já pensou alguma vez em desistir? Já pensou alguma vez em abandonar tudo ou sair pelo mundo afora, e desaparecer, daquelas pessoas que te conhecem? Se você já teve esses pensamentos, quero dizer-lhe que você não é o único, a única pessoa no mundo que pensou nisso. Pessoas pensam isso todos os dias em toda parte do mundo. Mas o que leva a pessoa a perder o ânimo, a força de lutar, a coragem para enfrentar os problemas da vida? A resposta pode ser muito ampla. As causas podem ser as mais diversas. Podemos citar, como exemplos, as situações mal resolvidas, as frustrações por coisas que não deram certo na vida, os desprezos, os maus tratos ou as decepções, de um modo geral. Mas o principal motivo que leva uma pessoa a perder o ânimo, a força de lutar e a coragem para enfrentar os problemas da vida é a falta de fé em Deus. Quando uma pessoa não tem fé em Deus, quando chegam as tempestades da vida em grandes proporções, ela se sentirá incapaz. Isto acontece porque ela enxerga as possibilidades apenas no que ela pode fazer. Em outras palavras, ela encara os problemas olhando para os seus próprios limites, tanto físicos, emocionais, quanto intelectuais. Daí, como ela se vê incapaz, ela se rende completamente às crises que aparecem. E por isso pensa em desistir, em abandonar tudo, em sumir. Em alguns casos mais graves, algumas pessoas pensam em tirar a própria vida. Infelizmente, esta é a realidade sombria. Mas eu quero que você grave o que vou dizer. A principal causa destas crises não estão relacionadas com os problemas, mas com as áreas espirituais de cada pessoa. Eu vou citar um exemplo para que você possa entender melhor, o que eu estou dizendo. E a Bíblia relata a história de um povo que viveu como escravos no Egito há aproximadamente 3.300 anos atrás. Eram eles o povo hebreu, descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles foram escravos no Egito durante aproximadamente 400 anos. E como escravos, eles viviam uma vida difícil, uma vida de muitas lutas, muitas aflições. No livro de Êxodo, no capítulo 3, verso 7, o próprio Deus fala sobre a aflição deste povo. Veja o que Deus diz lá, que está em Êxodo, capítulo 3, verso 7. Deus está dizendo: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Então, conforme nós vemos aí neste texto, o próprio Deus se manifesta a respeito do sofrimento do povo dele, o povo descendente de Abraão. E por que estou citando isso? Porque é um povo que fazia parte da descendência daqueles que receberam uma promessa que Deus deu a Abraão, que abençoaria toda a sua posteridade. E depois, então, deste povo passar por tantos sofrimentos, tantas lutas como escravos no Egito, Deus traz para aquele povo a expectativa de dias melhores, através de uma libertação que estava por vir, onde Deus chamaria Moisés para liderar aquele povo para sair do Egito. Deus leva a eles a expectativa de eles se tornarem donos de terras altamente produtivas.
né, de terem as suas próprias casas, né, e, consequentemente, ter uma vida melhor. Crendo nestas promessas de Deus, este povo então sai do Egito, mas quando eles saem, eles enfrentam muitos obstáculos e problemas na sua caminhada. Né, tiveram momentos de perseguições, né, de sede, de fome, de um calor intenso no deserto. E eles tiveram também problemas entre eles mesmos, porque também tiveram as confusões, né? Quantas pessoas têm causado males, problemas para as outras pessoas, e lá naquele tempo foi difícil. Então foram muitos os problemas durante a caminhada. Diante destas crises, muitos deles pensaram em voltar para trás. Pensaram em desistir das promessas de Deus. Em outras palavras, eles tiveram uma decadência espiritual. A decadência espiritual começa quando a pessoa deixa de crer nas promessas de Deus e começa a alimentar o seu coração com os problemas e as distrações que surgem durante a caminhada. Quando deixamos de crer nas promessas de Deus e quando nos distraímos com as coisas deste mundo, sentimos fragilizados diante das lutas e dos problemas da vida. Isto aconteceu com o povo de Deus. Eles perderam a fé nas promessas do grande Deus, o nosso Deus Criador. Então, diante das dificuldades, eles começaram a ver as possibilidades com base nas suas forças físicas e nas suas capacidades intelectuais. Eles esqueceram que Deus havia prometido a eles novas terras, novas moradias e uma vida melhor. Pela história bíblica, podemos notar que, de uma forma muito clara, eles perderam completamente a fé em Deus. E o resultado disso foi que, em vez de louvarem a Deus, eles começaram a murmurar contra Deus e também contra o líder que Deus levantou para conduzir eles até a terra prometida. Com esta atitude, em vez de saírem da situação adversa, em vez de superarem os problemas, eles atraíram para si problemas ainda maiores e uma grande parte deste povo pereceu durante a caminhada por todo o deserto. Os que não morreram, juntamente com aqueles que nasceram pelo caminho, eles conseguiram chegar próximo ao lugar onde eles iriam conquistar a terra que Deus havia prometido a eles. Foi uma longa caminhada, uma caminhada de 40 anos. Mas antes de que eles então avançassem para conquistar a terra, ali havia alguns obstáculos à frente que precisavam ser vencidos. E Moisés, sabendo destes obstáculos, ele escolhe 12 homens para que pudessem ir lá e espiar a terra como era, e ver os obstáculos que haviam pela frente e trazer um relatório para ele. A história bíblica narrada no livro de Números, capítulo 13, diz que destes 12 espias, 10 voltaram completamente desanimados e desacreditados de que eles poderiam conquistar a cidade de Jericó. Os relatos negativos destes homens contagiou quase todo o povo de Israel. E sabe qual era a crise deles? Eles olharam para os problemas que encontraram em Jericó, eles olharam para as grandes muralhas que separavam eles da terra que eles deveriam alcançar. Eles olharam para um grande exército bem aparelhado que existia em Jericó. Em terceiro lugar, eles olharam também para suas incapacidades físicas, as suas incapacidades como guerreiros, como exército para enfrentar o exército de Jericó. Eu quero que você pense em uma coisa. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida, mas na caminhada surgem muralhas, surgem exércitos que aos nossos olhos são poderosos, são exércitos que amedrontam, surgem pessoas que tentam nos desanimar. São os mensageiros de Satanás tentando minar a nossa fé para que nós não venhamos a conquistar aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas.
E diante disso, se nós olharmos para as nossas capacidades, nós vamos sentir que podemos ser derrotados, e com isso nós entramos em crise. Esta é a crise espiritual que precisa ser vencida por todos nós. Creia, o problema não está nos obstáculos que estão à nossa frente. Não são as muralhas, não são os inimigos, mas é a nossa crise espiritual, é a nossa falta de fé neste Deus soberano. Esta crise entrou no coração de 10 espias, mas ela se estendeu, pelo coração de muitas outras pessoas, milhares de pessoas que estavam aguardando uma palavra de apoio, uma palavra de encorajamento para que eles pudessem avançar. Mas, segundo os relatos bíblicos, esta crise espiritual não estava presente no coração de 2 espias entre aqueles 12 que foram visitar as terras de Jericó. Estes homens eram Josué e Calebe. Eles não olharam para as muralhas, eles não olharam para o exército de Jericó, e eles também não olharam para as suas capacidades físicas ou capacidades intelectuais. Eles olharam para Deus, eles creram nas promessas de Deus e eles lembraram do que Deus havia feito durante a caminhada deles por todo o deserto. Eles não firmaram sua fé no que o homem é capaz de fazer, mas eles firmaram sua fé naquilo que Deus pode fazer. Eles estavam espiritualmente fortalecidos. Veja que esses 2 homens precisavam vencer o medo da incapacidade humana. E não só isso, eles precisavam vencer o negativismo daqueles outros que o cercavam. Era 10 achando que tudo tinha acabado, que tudo já tinha ido por água abaixo, que não haveria mais possibilidade. Mas eles não foram contagiados pela atitude daqueles 10 homens. Eles não se deixaram abalar, porque eles creram em um Deus verdadeiro, um Deus que cumpre com as suas promessas. Eles sabiam que eram insuficientes para conquistar a cidade com as suas forças, mas com a ação de Deus, com a ação divina, com a ação sobrenatural, eles seriam vitoriosos. E foi pensando nisso que eles deram a palavra de apoio a todo aquele povo. E eles então conseguiram ser convencidos para que pudessem caminhar em rumo às promessas que Deus havia dado a eles ou prometido a eles. Quando nós estamos diante das lutas desta vida, não podemos perder a nossa fé, não podemos esquecer das promessas de Deus e não podemos deixar de lembrar do que Deus fez no passado. Não podemos perder de vista aquilo que Deus prometeu no futuro, porque aquilo vai nos animar a caminhar. Nós sabemos que as lutas deste mundo não hão de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada a nós. Deus revelou isto através do apóstolo Paulo. Então nós temos luta, nós temos alvo a ser alcançado. E nós não podemos parar nesta caminhada. Nós precisamos crer neste Deus e seguir adiante. Se não tivermos esta postura diante dos problemas e das dificuldades que surgem, vamos nos tornar como aqueles 10 espias que não alcançaram as promessas de Deus e eles pereceram no deserto. Voltando então ao tema da mensagem, você é importante, não desista. Se você tem pensado em desistir, em abandonar tudo, ou em sair pelo mundo sem rumo, saiba que o motivo que te levou a esta situação é um problema espiritual, e este problema ele pode ser superado se você crer em Deus com uma fé genuína. Deus vai lhe ajudar. Deus quer te ajudar a nunca desistir. Ele quer que você seja vitorioso ou vitoriosa. Ele quer que você continue lutando neste mundo.
não somente pela sua vida, pelos seus propósitos, mas pela vida de muitas pessoas que dependem também de ações suas aqui neste mundo. Muitos desanimam na caminhada dizendo: eu sirvo a Deus, eu faço tudo certo, né? E parece que quanto mais eu sirvo a Deus, quanto mais eu cultuo a Deus, mais as lutas aumentam. É verdade, quando servimos a Deus, as lutas aumentam, mas nós temos também mais vitórias, porque quando nós perseveramos na fé, quando nós enfrentamos essas lutas com Deus, né, a vitória é certa, e nós temos tantos exemplos disso no passado. Foi assim, né, no passado, é assim no presente, e vai ser assim no futuro. Enquanto vivermos neste mundo, vai ser desta maneira. Daí eu quero citar um exemplo de pessoa que serviu a Deus com muita fé, mas teve também seus momentos maravilhosos, momentos de vitórias, e também, infelizmente, teve momentos de crise, porque vai mostrar que nós, servindo a Deus, nós enfrentamos momentos de crise na nossa vida. Este homem é o profeta Elias, o grande profeta de Deus, que teve sua história contada no livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento também nós ouvimos sobre Elias, porque Elias ele aparece no Monte da Transfiguração, onde Jesus estava ali com alguns dos seus discípulos. E quando João Batista veio a este mundo, algumas pessoas acharam até que fosse Elias que estivesse vindo a este mundo. Mas uma referência muito importante que nós temos no Novo Testamento sobre Elias está registrado em Tiago, no capítulo 5, verso 17. E Tiago ele diz lá naquele texto que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Há na Bíblia registrado grandes feitos do profeta Elias, além deste que nós acabamos de citar. Eu quero citar alguns deles. Quando Elias viveu na época então que veio a grande fome na terra, ele estava lá no rio de Querite, uma outra tradução diz de Quiriate, e o riacho secou, e Deus disse para ele ir até a cidade de Sarepta, e lá ele iria encontrar uma viúva que iria lhe sustentar. Mas ele chega e encontra aquela viúva desprovida daquilo que pudesse ser o sustento de Elias. Diz a palavra que ela tinha ali apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, e ela iria utilizar aquilo para fazer uma refeição para ela e para o seu filho, e depois eles iriam morrer porque não teriam mais o que comer. Mas diante daquela situação, Elias dá uma palavra para aquela mulher viúva. E ele diz assim: não temas, vai, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e depois traze-me aqui, e assim depois você fará para ti e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esta palavra foi cumprida na vida daquela mulher. O texto está registrado em 2 Reis, capítulo 17, no verso 15, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então veja que profeta de fé, diante daquela circunstância adversa, uma mulher para morrer com poucos recursos, ele ainda pede para fazer para ele primeiro o alimento e depois para ela, porque Deus ia multiplicar, não ia deixar faltar o azeite da botija e nem a farinha da panela. E Deus cumpriu com aquilo que o profeta havia dito.
Mas não foi só estes os feitos de Elias. Um outro feito que foi um dos maiores registrado no Velho Testamento. Elias, ele intercede pelo filho desta viúva que estava morto, já estava morto lá em uma cama, estendido, e Elias então pede a Deus para que dê vida àquele menino. E depois de Elias orar, Elias vai lá no quarto, se debruça sobre ele, e aquele menino voltou a respirar, ele ressuscitou. É uma obra maravilhosa que aconteceu através da vida de Elias. Uma outra narrativa que nós encontramos ainda no livro de Reis, falando sobre ações de Elias, foi quando ele enfrentou 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá, que eram profetas que cultuavam ao poste ídolo, o deus da fertilidade que eles achavam lá da época. Estes profetas de Aserá eram profetas que eram sustentados por Jezabel, mulher de Acabe. Então Elias desafia nestes homens para que houvesse então uma prova de qual Deus era o Deus verdadeiro. E muitos de vocês conhecem a história que eles então pegam 2 bezerros e eles vão preparar primeiro lá os profetas de Baal e depois Elias para oferecer em cima de um altar ali em um local preparado para o sacrifício. O desafio era o seguinte: o Deus verdadeiro faria descer fogo do céu, e aquele que não manifestasse com fogo então era o Deus falso. E nós sabemos pela história que o povo então que seguia o Deus de Baal, os próprios profetas de Baal, eles estavam ali então contemplando este desafio para saber qual que era o Deus verdadeiro. Embora os profetas de Baal clamaram até o meio-dia, desde cedo até o meio-dia, nada aconteceu, nenhum fogo desceu. Mas Elias, ele vai lá e reconstrói o altar. Ele organiza todas as coisas no lugar. Ele joga água sobre o altar, sobre o lugar onde iria descer o fogo. E tinha água então ali em volta do altar. E quando então Elias clama a Deus, Deus envia fogo que consome todo o sacrifício, o holocausto, e diz a palavra de Deus que o fogo lambeu até a água que estava na vala em volta do altar. Que milagre maravilhoso! Nós vemos de fato que Elias era um homem de muita fé, era um homem que estava sendo usado grandemente por Deus. Mas uma coisa que eu quero falar sobre a vida de Elias: nem por ele ter feito tantas coisas, ele estava isento dos problemas das batalhas e de coisas que pudessem levar ele a ter uma queda na sua vida em relação ao seu compromisso com Deus, a sua fé com Deus e a sua disposição de ir adiante, independentemente de qualquer situação ou adversidade que estivesse pela frente. No capítulo 19 deste mesmo livro de 1 Reis, nós vemos ali um Elias diferente. Ali ele está agora fugindo de uma mulher, nesta Jezabel, para salvar a sua vida. Elias deixa agora de olhar para Deus e ele olha então para a ameaça de uma mulher. Note que ele enfrentou aqueles 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá, mas agora está fugindo de uma mulher para salvar a sua vida. Nós podemos contemplar nas Sagradas Escrituras esta fuga de Elias, ele não querendo enfrentar o problema, ele desistindo de lutar. Está registrado em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. O texto lá vai dizer o seguinte: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias, ele sai então de um lugar onde ele tinha um alimento, de repente ele é perseguido, de repente ele precisa sair da convivência das pessoas, porque em um determinado momento
ele temeu aquilo que Jezabel poderia fazer contra a vida dele. Na nossa caminhada neste mundo, algumas vezes, fugindo, nós acabamos indo parar em desertos. Desertos onde não há o convívio das pessoas, onde nós não recebemos o apoio que gostaríamos de ter, onde nós perdemos até mesmo o conforto de viver uma vida feliz, uma vida regada com as bênçãos de Deus. Talvez você esteja vivendo este dilema nesses dias. Mas eu quero que você pense em uma coisa. Eu quero até que você grave no seu coração. Ainda que nós estejamos em um deserto, ainda que nós estejamos diante de uma luta que parece que não vamos dar conta de enfrentar ela e vencer. Nós temos um Deus misericordioso que nos socorre na hora das dificuldades, ele nos socorre na hora da angústia. O próprio Salmos 46, ele fala sobre isso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. E foi isto que aconteceu com Elias. Elias fugindo, Elias achando que tudo tinha acabado, Elias desejando morrer, ele não queria caminhar mais adiante. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versos 5 e 6, diz que apareceu o anjo onde estava Elias. E o anjo tocou e disse a ele: levanta-te e come. E Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão preparado sobre as brasas e uma botija de água. Então veja que Elias, ele recebe ali uma refeição preparada por um anjo, porque ele estava desprovido ali naquele lugar de qualquer recurso. Ele sai praticamente com o coração ali pensando em dar o fim na vida, ou de que acabasse tudo com ele morrendo ali naquele deserto. Mas Deus, com a sua misericórdia, ele envia o anjo e o anjo prepara uma refeição para que Elias pudesse continuar a caminhada. Deus socorreu Elias. O nosso Deus, ele nos socorre nos momentos difíceis. Você não pode desacreditar de que nós temos um Deus que cuida de nós e olha quando nós estamos passando pela dificuldade, pela adversidade, e ele então vai nos ajudar a continuar a caminhar. Se você está cansado, está desanimado, não desista, não pare, não deixe de acreditar em Deus, não deixe de lutar, siga adiante, porque nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que nos sustenta. Creia nisso, eu tenho crido nele. Desta maneira, Deus tem me ajudado a superar tantas lutas, tantas dificuldades que têm surgido pela frente. Elias, quando ele então vai adiante, Deus dá as dicas através do anjo de que ele deveria então caminhar. Elias, ele come aquela refeição e ele começa então a caminhar, e ele caminha, diz a palavra de Deus, 40 dias e 40 noites até que ele chega lá em Horebe. Horebe foi onde Deus manifestou a sua glória a Moisés, quando o povo ainda estava escravos lá no Egito, e foi lá que Deus chama Moisés para uma grande obra, uma obra maravilhosa que Deus estava por realizar através da vida de Moisés. Então, quando Elias chega até aquele lugar, ele chega em um lugar onde ele vai receber a força de Deus, as instruções de Deus, para que ele pudesse continuar a sua caminhada. Foi lá em Horebe que Elias, então, estando dentro de uma caverna, Deus aparece a ele e Deus dá as instruções para que ele pudesse ir adiante. E o Senhor diz então para Elias, está registrado em 1 Reis capítulo 19, verso 15, Deus diz: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta
em teu lugar. Vejam bem que parece que Elias estava mesmo com seus dias contados, né, e que tudo acabaria quando ele está fugindo de Jezabel. Mas para Deus, né, ele não tinha ainda acabado a sua obra aqui neste mundo. Deus tinha uma missão muito importante que ele deveria fazer ali adiante. E quando, então, nós olhamos para o exemplo de Elias, eu pergunto a você, você acha que para você é o fim? Você acha que para você tudo acabou? Eu digo com toda certeza que não e não. Se Deus está te trazendo esta palavra, é porque Ele tem propósitos grandes para a sua vida. Eu quero concluir deixando um texto bíblico que é uma profecia de Deus para a sua vida nesta mensagem. Deus usou o profeta Isaías para trazer esta palavra a Israel muitos anos atrás, mas é uma palavra hoje, uma palavra recente, é uma palavra atual para a sua vida, para você que me ouve através desta mensagem. E eu vou citar, então, esta palavra, está registrada no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10, onde diz Deus: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar a manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. É assim que Deus diz, que está registrado em Isaías capítulo 41, verso 10, na tradução Bíblia Viva. Deus está dizendo, olha, você não precisa ter medo, você não precisa, então, achar que é através das suas forças que você vai vencer, porque eu tenho força e eu vou passar desta força que está em mim, em você. Eu vou te ajudar a manter em pé, firme, e a minha mão vitoriosa vai estar sobre a sua vida. Que palavra maravilhosa de Deus para todos nós. Então, se você está enfrentando problema, receba esta palavra como promessa de Deus para a sua vida. Mas se você não está enfrentando crise, se você não está desanimado, guarde esta palavra no seu coração, para quando chegar a adversidade, você lembrar que há um Deus que cuida de você, um Deus que te protege, um Deus que te dá força e um Deus que tem as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Eu quero orar para que Deus assim lhe abençoe e que você tenha sua fé revitalizada e seja um grande vencedor neste mundo. Senhor, entreguei a tua palavra que o Senhor confiou ao meu coração para transmitir a todas estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. Ó Deus, possivelmente pessoas que estão me ouvindo nesta hora estão passando por crises muito grandes. Ó Deus, talvez crises advinda de um problema relacional, talvez de uma separação, ó Deus, talvez de crises dentro de um relacionamento conjugal dentro do lar, ó Deus, talvez através de uma dificuldade financeira, ó Deus, de um problema de saúde. O Senhor sabe muito bem, ó Deus, aquilo que atinge de cheio o coração dos teus filhos. Mas eu agradeço porque o Senhor nos trouxe uma palavra de encorajamento, mostrando, ó Pai, que o Senhor cuida dos teus filhos e mostrando também que o fato de seguirmos ao Senhor, não estamos livres dos males deste mundo. Meu Deus, então abençoe, fortaleça o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança e ajude a Deus para que todos eles creiam no Senhor e continue vivendo uma vida vitoriosa regada pelas bênçãos que vêm dos céus. Eu coloco todos eles diante do Senhor, a minha vida, para que sejamos assim abençoados pelo Senhor. E te agradeço, ó Pai, por ouvir as nossas orações. Que o Senhor seja louvado, engrandecido e glorificado por todo o povo, agora e sempre, e da mesma forma o teu Filho Jesus Cristo. Esta é a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe
rique abundantemente a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, e que Ele supra as suas necessidades, principalmente o pão de cada dia. E eu quero, neste instante, mais uma vez, pedir para que você que me ouviu, que foi abençoado com esta palavra, que você então compartilhe com seus amigos através do Facebook, do WhatsApp. Talvez você tenha lá mais de 1000 contatos, e você que de vez em quando manda alguma coisa lá engraçada, interessante, mande a palavra de Deus, porque você pode tirar do buraco de uma depressão uma pessoa que precisa ouvir esta palavra. Então, se você faz isso, você está sendo comigo um parceiro na obra de Deus de levar a palavra dele às pessoas que estão precisando deste apoio por todo o mundo afora. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e em breve estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir. Fique com Deus, um grande abraço.